Fala, seus mendigos, como vocês estão? Hoje eu vou desabafar sobre o excremento que virou CapCut. Isso até me dá vergonha, porque, eles estão passando fome para tudo que for fazer ter que pagar. Esses dias atrás teve uma atualização, e nela tinha que concordar com os termos deles. Mas esses termos são ridiculamente ridículo. Porque tudo que você editar é propriedade deles agora. Se eles quiserem publicar seu vídeo eles podem, e se eles forem processados por copyright, você terá que pagar. Eu acho isso horrível, porque as pessoas vão ter que pagar, e eles vão só aumentar o preço. Antes o perigo era o tigrinho, agora o perigo é ser editor de vídeo. Se alguém puder comentar um aplicativo bom para editar, eu agradeceria, porque os caras tão passando fome. Se eles passam fome eu estou morrendo em uma caverna, e comendo minhicas.